Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês já leram o título, vocês já sabem o que está a caminho de vocês. Agora é mais um Expondo Verdade de RuPaul's Drag Race. No vídeo de hoje a gente vai discutir algumas polêmicas envolvendo a própria RuPaul, com comentários transfóbicos e talvez um RuPaul's Drag Race no Brasil. Vamos falar também sobre uma possível temporada só com as campeãs das temporadas passadas. E no final, discutir um pouquinho sobre All Stars 3. Uma coisa que abalou a comunidade LGBT no último mês foi as declarações transfóbicas de RuPaul. Numa entrevista recente ao The Guardian, a drag queen mais famosa do mundo expôs sua opinião de que RuPaul's Drag Race não abraçava participantes trans. Ele falou que algumas cirurgias plásticas é ok, mas participantes em transição de homem para mulher não são bem-vindos. E esse comentário abalou a comunidade LGBT e os fãs do programa que viam o RuPaul e o programa como um próprio ícone de aceitação, e um comentário desse quesito era a última coisa que eles pensavam ouvir. E vale lembrar também que o programa já teve participantes trans, a última foi a Peppermint, mas pelo programa também já passaram Kenya Michaels, Stacey Lane Matthews, Carmen Carreira, que dizem que eu pareço com ela, Sonique, Diagan, só pra nomear as que saíram do armário. Numa tentativa de justificar o comentário, o RuPaul fez a metáfora de que uma participante trans em RuPaul's Drag Race seria como um doping nas Olimpíadas. E se esse não foi o pior pedido de desculpa que eu já ouvi na minha vida, eu não sei mais o que é. Com esse tweet nas redes sociais, o RuPaul achou que ia se justificar e ia sair ileso dessa, mas esse comentário só colocou mais fogo na fogueira e muitos dos fãs, inclusive eu, ainda estamos muito decepcionados com essa posição de RuPaul. Após a repercussão extremamente negativa, o RuPaul voltou às redes sociais para mais um pedido de desculpa e ele falou o seguinte: a cada manhã eu rezo por tudo que acho que sei. Tenho a mente aberta e estou disposta a aprender. Assumo e me arrependo pela ferida que causei. Trans são os maiores heróis da comunidade LGBT. Vocês são meus professores. Como eu não sou uma pessoa trans, obviamente eu não fui o mais afetado por esse comentário. Eu acho que cada menina ou menino trans tem que ver essa situação e perdoar, particular ou não. É uma situação que cada um vai entender de uma maneira. Porém, como eu tenho esse canal para expressar minha opinião, eu acho que a verdadeira opinião de RuPaul sobre trans em RuPaul's Drag Race é a do primeiro comentário, que ela realmente acha que uma mulher competindo é como um atleta fazendo doping nas Olimpíadas. Eu acho que o segundo pedido de desculpas foi apenas sei lá, o publicitário dele ligando pra ele gritando: cara, você vai ter que ir no Twitter e consertar essa situação agora. Eu não acho que foi genuíno. Ele simplesmente viu o circo pegar fogo e quis fazer algo sobre. Eu realmente vou sentir que o RuPaul mudou de opinião quando de fato ele começar a aceitar mulheres trans em RuPaul's Drag Race. Quando eu começar a ver trans em RuPaul's Drag Race, eu vou falar: ah, ok. E mesmo assim, eu ainda vou pensar duas vezes, porque isso pode simplesmente ser uma forçação de barra dos produtores do programa pra ver se dá uma limpada na imagem. A gente tem que lembrar que o que a gente vê na TV não é RuPaul como pessoa mesmo, e sim que por trás do programa tem muitos produtores que precisam do programa para fazer dinheiro e que podem chegar ao ponto de fingir que são adeptos a trans no programa só para manter a galinha dos ovos de ouro. Mas como eu acredito que a atitude fala mais alto do que palavra, eu acho que o RuPaul deveria abrir vagas para meninas trans ou meninos trans participarem do programa, mesmo ele sendo contra. Pelo menos a gente vai poder tirar algum proveito disso. Ainda não satisfeito em desagradar toda a fanbase do programa, os brasileiros ainda ficaram um pouquinho mais putos. Não com essa situação do comentário transfóbico em particular, mas porque a World of Wonder, que é a produtora de RuPaul's Drag Race, estava ameaçando grupos no Facebook por divulgar episódios de RuPaul's Drag Race na
pirataria, na clandestinidade. Por um lado, a World of Wonder tem os direitos de RuPaul's Drag Race e não quer esse tipo de conteúdo sendo publicado no Facebook, mas por outro, é muito válido o ponto de vista desses fãs que sustentam esse grupo. As queens de RuPaul e o próprio RuPaul não teriam, eu acredito, 1/3 da fama que eles têm aqui no Brasil se não fosse por esse tipo de fã-clube ou de grupos no Facebook dedicado ao programa que divulgam e legendam sem cobrar nada. Ainda mais com esse mundo globalizado, eu não sei por que não tem nenhum canal que não passe RuPaul's Drag Race no mesmo tempo que a VH1 nos Estados Unidos. E quando você faz esse tipo de restrição de país, você meio que já espera que a clandestinidade ou a pirataria aconteça. Não tem... Eu acho que eles ainda não entenderam que no mundo globalizado não existe privacidade. E que ninguém vai pagar em dólar no iTunes pra conseguir ver o programa, sabe? Ainda você paga por episódio. Então eu acho que essa é a típica situação Robin Hood. De um lado a gente tem os empresários engravatados que só querem dinheiro e não estão muito pensando na fanbase do programa. E do outro você tem esses fãs dedicados que correm atrás e tiram o próprio tempo pra distribuir essa série que não tem no Brasil, mano. Mas mesmo assim, isso ainda é infringir direitos autorais. Então assim, de fato, a World of Wonder tem todo o direito de não querer o conteúdo dela no Facebook ou nesses grupos dedicados ao programa. Mas a reputação deles já estava baixa, diminuiu mais ainda com essa situação. Ou seja, ninguém saiu muito ganhando, o que é meio triste. Mas nem tudo são notícias ruins, meus queridos. Todo mundo se lembra que algum tempo atrás começou a rolar um bafafá de que ia rolar a versão brasileira de RuPaul's Drag Race, mas a gente levou um banho de água fria quando, em uma entrevista num tapete vermelho, o próprio RuPaul falou que não sabia de onde a gente tinha tirado essa ideia. E quando se trata de distribuição em outros países, o RuPaul é o típico de pessoa que fica sentando em cima do projeto há um século. Pra quem não sabe, tem também boatos de ter uma versão britânica de RuPaul's Drag Race, tipo, anos e anos, desde praticamente o início do programa, e até hoje nada. Então a gente pode ficar feliz e às vezes morrer na praia, né? Então quando o RuPaul desmentiu o boato, eu já fiquei tipo... desesperançoso. Porém, segundo uma matéria no Estadão, recentemente a empresa... Peraí que eu tenho que ler o nome dessa empresa que, meu Deus, que nome horroroso. Endemol Shine. Endemol Shine. O nome é horroroso, mas ela teve uma ótima intenção, que foi comprar os direitos de distribuição de RuPaul's Drag Race pra aqui pro Brasil. Yay! E a própria RuPaul confirmou o feito por meio da assessoria de imprensa. Então agora, mais do que nunca, a possibilidade de ter RuPaul's Drag Race versão brasileira é tipo... temos chance, galera! Essa versão brasileira ainda não tem uma data certa pra estreia. Boatos dizem que vai ser no segundo semestre de 2018, mas como eu acredito que a gente já tá se aproximando dessa época do ano e a gente ainda não viu nenhum tipo de merchandising, eu acredito que em março de 2018 pro segundo semestre de 2018 já é, tipo assim, um tempo meio curto. Falando em perspectiva de grandes produções, eu acredito que essa altura do campeonato, se fosse rolar esse ano ainda, a gente já estaria vendo pelo menos, tipo assim, uns teasers e umas propagandas. Mas como eu, pelo menos, ainda não tô sabendo de nada, eu acredito que ficou pra 2019, se é que vai rolar ainda. Mas agora, mais que nunca, temos esperança. E no segundo que eu ouvi falar da versão brasileira de RuPaul's Drag Race, eu fiquei me imaginando onde que o programa ia passar, sabe? Em que canal? Porque, diferentemente dos Estados Unidos, a gente aqui tem uma quantidade mais limitada de canal de televisão. E eles meio, principalmente na televisão aberta, eles meio que seguem a mesma linha. Então, tipo, eu não vejo RuPaul passando na Globo, por exemplo. Ou nem em outro canal aberto, pra ser bem sincero. Minha opinião, pode ser que eu estou errado. Então eu imaginei meio que um canal a cabo, como Multishow ou sei lá. Mas a única possibilidade que eu não tinha pensado e que talvez role é que RuPaul's Drag Race Brasil deve se passar no Netflix. Segundo comentários, o Netflix está super interessado em distribuir esse programa e eu fiquei tipo, nossa, como eu não pensei isso antes? Eu acho que o Netflix é perfeito para esse tipo de conteúdo, sinceramente. Ainda sobre o programa, a gente tem muito rumor de quem apresentaria. O nome mais forte no momento é Pabllo Vittar. E a própria cantora já disse que não faria isso, não apresentaria o programa. Porém, ela de vez em sempre posta no Instagram que ela tá assistindo o programa, a versão americana, e muitos fãs veem isso como uma indireta. E se a gente aprendeu alguma coisa nessa história é que quando a pessoa fala que não
faz ideia do que a gente tá falando, é porque geralmente ela faz sim, senhora. Paulo Gustavo é outro nome que os boatos dizem ter se oferecido pra apresentar o programa, mas ele supostamente foi vetado e não vai rolar pra ele. O que eu acho certo. Eu acho que a Drag Race só pode ser apresentado por uma drag ou, enfim, uma performance. Drag Queens ou Kings. Não sei. Paulo Gustavo, senta lá. Ainda falando da expansão da marca RuPaul's Drag Race, boatos da internet dizem que RuPaul e sua equipe estão estudando a possibilidade de fazer uma edição de All Stars somente com as campeãs. Ele possivelmente vai se chamar All Stars Queen of Queens, que seria tipo rainha das rainhas. E sobre essa edição, boatos dizem que ela vai começar a ser gravada no meio de 2018, ou seja, no verão americano, e contará com 10 campeãs, mais as 3 vencedoras do All Stars anteriores e uma Queen que entrará por voto dos fãs. E a vencedora sairá com uma bagatela de $250 mil, que é tipo quase R$1 milhão. O que é $150 mil a mais do que comparado ao prêmio atual, que é de 100 milhões. Milhões não, 100 milhões, imagina. Adoro. A vencedora também teria uma vaga fixa no painel de jurados, o que eu acho que é uma boa coisa. Em dezembro do ano passado, quando o All Stars ainda não estava em exibição na televisão americana, saiu uma lista de possíveis spoilers, talvez dado por produtores que já estavam participando do programa. Vazou esses spoilers na internet, então a partir de agora, spoilers de All Star 3. Então vocês já estão avisados, a partir de agora eu vou conversar sobre muita coisa que aconteceu no All Stars 3, então se você ainda não viu, essa parte do vídeo não é pra você. Ou se você não viu, mas também não liga pra spoilers, pode ficar. Eu não mando em você faz o que você quiser. Então, como eu falei, em dezembro saiu uma lista de possíveis spoilers dados por possíveis produtores do programa. Então eu trouxe todos esses spoilers aqui e agora que a temporada já tá acabando, no caso eu tô gravando isso na última quinta-feira que vai sair o último episódio de RuPaul. A finale é hoje, no caso. Então eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não vi, não sei muito bem o que aconteceu. Mas muita coisa dessa lista a gente já pode falar porque a temporada tá praticamente encerrada. E vamos lá, eu vou ter que ler agora, então vou botar meu óculos e é isso aí. Então o primeiro spoiler que esse talvez produtor do programa deu foi: o primeiro episódio será com público, um show de lip sync em que as queens dublarão músicas feitas por elas. O que foi verdade, não foi muito um show de lip sync, foi um show de talentos, mas eu considero que foi verdade. Quem esteve no show afirma ter visto Darienne Lake entre as queens, o que é falso. Eu não sei se ela estava lá no dia da gravação, mas o que apareceu no programa, ela não estava lá. Contradizendo o forte rumor de que Bibi estará na temporada. Verdadeiro. Bibi está na temporada. Vanessa Hudgens e Kylie Minogue são as possíveis juradas desse episódio. Vanessa sim, Kylie Minogue não, infelizmente, porque se tem uma mulher que eu amo é Kylie Minogue. O próximo spoiler falava: há informações de que Bibi poderá entrar na competição para substituir uma Queen e vai longe, estando entre as top 3. Bom, eu considero isso verdadeiro. Ela não chegou, pelo menos eu não sei se ela chegou no top 3, mas ela definitivamente chegou no top 4 e ela não entrou substituindo nenhuma Queen, ela entrou por entrar. Mas eu considero esse spoiler verdadeiro. O produtor também teria dito o seguinte: o elenco foi escolhido pelas Queens terem uma característica marcante entre si, nunca desistirem. Tanto é que teremos Shangela pela terceira vez na competição e Trixie Mattel também. Bom, isso não é possível confirmar, eu não sei se esse foi o real interesse da produção, mas na minha humilde opinião eu acho que não tem muito a ver não, mas vamos seguir. Segundo Trixie Mattel, no Meet the Queens, ela fala que a temporada se resume a ela tentando derrubar Shangela a cada semana. Bom, isso é a opinião dela, não tem muito o que confirmar, mas eu discordo. Eu acho que o grande destaque dessa última temporada foi a Ben de la Creme. Mesmo ela não saindo com a coroa, eu acho que ela foi a real vencedora. E ele segue dizendo: Morgan McMichael será a primeira eliminada. Milk e Titi Devane durarão pouco também. Eu considero isso verdadeiro, a Morgan McMichael foi a primeira a sair. E assim, eu acho que a Titi saiu um pouco depois do que ela deveria ter saído, mas considero isso verdadeiro. Não vai rolar o tão esperado lip sync entre Titi e Kenny Davenport. Verdade, não rolou. Thor. Gostaram? Fisk. Inglês e espanhol é Fisk.
Thorgy Thor será a vilã da temporada, mandando Titi cedo pra casa. Kennedy ficará com raiva e eliminará Thorgy na sequência. Bom, isso foi falso. Quem eliminou a Titi foi a Shangela e a Bendela. E, na minha humilde opinião, a Thorgy não ficou como vilã, não. Eu até gostei da participação dela no programa. Kennedy e Shangela farão uma aliança, o que fará Kennedy ser arrastada até a final por ser a protegida de Shangela. Eu considerei isso verdadeiro porque a Shangela e a Kennedy já entraram com essa amizade e teve até um paredão aí em que a Shangela falou expressamente que eu não vou eliminar a Kennedy Davenport, por isso que eu considerei esse boato, esse spoiler como verdade. Porém, eu não acredito que a Kennedy foi arrastada até a final. Eu gosto muito da Kennedy e eu acho que ela mostrou que melhorou muito da última vez que a gente viu ela no programa para essa temporada de All Stars. Ele segue dizendo que terá um desafio estilo Baddest Bitch in History, que foi um dos desafios do All Stars 2. Mas as competidoras serão divas pop. Nele, Aja será Celina. Não essa Celina, essa Celina. Eu considero esse verdadeiro. Não foi muito divas do pop, foi mais tipo diva. E o episódio teve nome Divas Lip Sync Live. Mas a Aja não foi a Celina, a Aja foi no final a Amy Winehouse. Seguindo, Trixie Mattel irá para o bottom 2 vezes, sendo uma delas após o Snatch Game. Ela fará uma das 3 personalidades, Barbra Streisand, Dolly Parton ou RuPaul. O rumor mais forte é que ela faça Mama Ru e se dê muito mal. Isso foi verdade. Eu não lembro se foi exatamente 2 vezes que ela foi pro bottom 3, mas o Snatch Game ela ficou entre uma das piores, foi ela, a Titi e a Kennedy Davenport. A Titi acabou sendo eliminada. Daí do blog que eu tirei essas informações, inclusive vou deixar todas as fontes desse vídeo na descrição, ele coloca assim pro próximo spoiler. Plot twist da temporada. A vencedora do Lip Sync for Your Legacy terá 2 opções: receber o prêmio em dinheiro ou eliminar uma das queens do bottom 2. Sendo assim, a opção descartada passa para a outra queen que dublou. Ou seja, o prêmio em dinheiro e a eliminação serão divididos entre as 2 melhores da semana. Outra possibilidade seria a campeã da semana escolher entre a imunidade ou o prêmio em dinheiro e mandar uma das queens para o bottom 2. E como sabemos, o sistema de eliminação continuou o mesmo, então descartada essa hipótese de ou dinheiro ou eliminar alguém. O site que eu tirei as informações também diz que o segundo twist é que há uma possibilidade de quando o top 4 estiver formado, as demais competidoras voltem para escolher o top 2. O que até agora foi falso, mas como eu falei, eu estou gravando esse vídeo antes do último episódio ir pro ar. Isso pode acontecer, mas eu acho muito não provável. Esse suposto produtor segue dizendo que o top 4 será Bibi, BenDeLaCreme, Shangela e Trixie. E é falso, a BenDeLaCreme, como a gente já sabe, foi eliminada, se eliminou na verdade. Bibi chega ao top 4, revela que era apenas convidada, se retira e forma o top 3, que será Bendela, Shangela e Trixie. Marquei como falso, eu não sei se, como eu falei, eu estou gravando isso no dia da eliminação, então não sei se isso realmente aconteceu, mas eu marquei como falso porque, como a gente já sabe, a Bendela se eliminou. E eu achei engraçado que o site que eu tirei as informações colocou esse último spoiler que esse possível produtor deu como rumor insano. Olha isso. Bendela vencerá um desafio e ganhará de RuPaul o poder de eliminar qualquer queen e trazer outra de volta à sua escolha. Assim, Ben se auto-elimina e traz Morgan de volta. Primeira eliminada que sai logo após voltar. Nesse cenário, ela não chega ao top 3. Eu achei muito engraçado que eles não acreditaram nisso, mas foi exatamente o que aconteceu. Bendela ganhou, se auto-eliminou, trouxe a Morgan de volta e no episódio seguinte a Morgan foi eliminada. Ou seja, muito do que esse suposto produtor falou realmente aconteceu, o que me faz mais ainda acreditar que ele real participou da produção de RuPaul. E agora a gente já sabe que quando o programa estreia mais ou menos em março ou fevereiro, tipo fevereiro e março, é porque ele já acabou as gravações em dezembro mais ou menos. Algumas coisas foram erradas, outras foram certas, mas como a maioria ele acertou, eu acredito muito que rolam umas gravações de alguns finais alternativos, justamente para evitar muito vazamento de informação, e no final, na edição, eles montam a timeline dos acontecimentos da maneira que os produtores acharem melhor. Mas enfim, essa é a minha teoria. É isso para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, dá o seu joinha e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu vou deixar aqui no izinho uma playlist com todos os meus vídeos de expondo verdade e conspirações para vocês maratonarem. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.
Tchau!